Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos começar hoje a disciplina Introdução ao Ambiente de Saúde e nós vamos tratar de assuntos relacionados à semana 3 da disciplina, né, do nosso curso. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre uma breve história da saúde no Brasil. A ideia aqui é trazer alguns fatos históricos que contribuíram, né, para a construção do modelo de saúde que nós temos hoje no país. Eu coloquei aqui para vocês uma linha do tempo, onde eu coloquei algumas fases, né, alguns marcos históricos que nós podemos dividir essa história da saúde. Bom, nós vamos começar falando um pouquinho do colonialismo, né, que é o período inicial do país, né, enquanto o Brasil ainda era colônia de Portugal. Depois nós vamos para o Império, né, que é com a vinda, né, da família imperial e começa, né, o período do Império. Depois da República, né, o início da República. E aí mais adiante a Era Vargas, né, no período de Getúlio Vargas. Um período intermediário entre Getúlio Vargas e a ditadura militar, né, que foi um período de grande estabilidade democrática no país, o período de ditadura militar e após 1988, né, com a Constituição, né, e a redemocratização do país. Então eu vou falar de alguns fatos, né, de algumas coisas que estavam no sistema de saúde, o que acontecia, para a gente ter uma ideia, para a gente poder evoluir. Começando pelo colonialismo português, né? Então a época do Brasil colônia. Então, é, né, a gente sabe pela história, né, que inicialmente o Brasil ele foi colonizado com o objetivo de exploração, né? Então Portugal ele queria tirar os recursos do Brasil, mas não queria fazer muitos investimentos no Brasil, né? Então isso teve um impacto, obviamente, direto, né, na estruturação do país, desde a sua infraestrutura como estradas e outras questões, e também dentro da saúde. Então, durante muito tempo, né, os primeiros séculos ali, o Brasil ele teve pouquíssimo investimento em saúde, né? A assistência à saúde que existia era uma assistência dada principalmente como pelas casas de misericórdia que eram ligadas à religião, né, à igreja, e tinha um caráter totalmente assistencialista, né? Era o mínimo, né? Era o máximo que se tinha, né, nesse momento. E ali você também tem um período das pestes, né? Das doenças pestilentas, né, que assolavam a Europa e também assolavam o Brasil. Então foi um período de muita precariedade, né? Da questão sanitária era muito precária também, era incipiente, então o Brasil ele estava abandonado, né, às doenças, vamos dizer assim. A coisa começa a mudar quando a família real e sua corte vem para o Brasil, né, e começa a haver uma abertura dos portos também dentro do Brasil, e com isso a exigência, né, de controle sanitário, né, e controle de epidemias que vinham também com esses navios. Então começa-se ali estruturar-se um pouco mais a questão da questão sanitária. Então, com fiscalização dos portos, do comércio, dos produtos, né, dos navios, e a saúde pública ela era centralizada exatamente nessas questões, né? Obviamente que os membros da corte, né, tinham acesso, outros tinham acessos, né, a questões médicas, né? Mas a grande maioria da população ainda tinha pouco acesso a isso, né? E também uma característica é que cada cidade cuidava das suas próprias questões de saúde pública. Com a República, né, com a proclamação da independência e a nova República, as coisas começam a mudar, né? Dom Pedro
ele é conhecido na história brasileira por um grandes incentivadores das ciências, né? E algumas escolas, né, começam a virar faculdades de medicina, né? Ah, e aí você começa a ter uma questão muito importante, né, de vários, durante um período bem grande, onde o Brasil, ele de fato começa a ter uma política mais pública de saúde, né? Então você é fundado órgãos para fiscalizar a saúde pública, né? Em 1900, no começo de 1901, né? 1890, 1900, um pouco mais adiante, você começa a ter as ações sanitaristas, né? Então, durante algumas décadas, né, o foco da saúde pública era cuidar das doenças pestilentas e das epidemias, né, principalmente como malária, varíola, sífilis, febre amarela, né, e começa a ter um período de grande investimento na questão urbana, né? Então, você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, né, era a principal cidade, né, do país na época. Começaram por ali, né? E ele começa a ter uma higienização, uma reforma sanitária, né? Um movimento sanitário dentro das questões ligadas à, à saúde. Inclusive, nós vamos ter várias figuras nesse período muito importantes. Uma delas é Oswaldo Cruz, né, que talvez seja a figura mais proeminente do período, que Oswaldo Cruz foi o grande sanitarista brasileiro, né? Ele que como ele foi em determinado época ele foi nomeado diretor-geral de saúde, né? E ele tinha como missão eliminar essas doenças, principalmente inicialmente a malária, a febre amarela, depois a varíola, né? E ele traz toda uma visão diferente de saúde para o Brasil. E ele faz campanhas, né? Inclusive ele foi muito criticado nas campanhas que ele fazia sobre para conter, né, essas doenças, né? E aqui eu coloquei inclusive uma foto para vocês, que é uma foto de um equipamento, né, que era usado para borrifar, né, gás, né, nas casas, nos esgotos, né? Ele fazia interdição de casas, né, isolamento de pessoas. Então ele foi responsável por fazer um movimento grande de saúde pública. Depois isso foi dado continuidade por outras pessoas, né? Ele também estabelece a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, né, nesse período, onde ele vai poder fazer uma normatização das questões de saúde, tá certo? Na era Vargas, né? A era Vargas, né, após, né, esse período, o país estava passando por grandes reformas, né? Nós estamos ali no final ali, né, da pós-guerra, da guerra, Segunda Guerra e tal. E o Brasil, ele estava também passando por um momento muito crítico, político, econômico, né? Na questão, né, da saúde pública, ele começa a fazer uma institucionalização, né, através do Ministério da Educação e da Saúde Pública. Ele cria o Ministério, né? Ele também é um momento que é um momento no começo ali começa a surgir a CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, e há também um movimento em relação à saúde ocupacional, à previdência social, né? Continuam as campanhas contra a febre amarela e tuberculose, e ele cria também ali o Instituto de Aposentadorias e Pensões, né? Então ele começa a reformular um pouco mais essa questão, né? Quando a gente vai pesquisar um pouco sobre isso, há muita crítica, obviamente, sobre o período, né?
mas se a gente comparar inclusive com os períodos anteriores, foi um período de muitas mudanças dentro da saúde pública. Após ali Getúlio Vargas, né, entra um período de algumas décadas ali, onde há uma estabilidade muito grande, né, democrática, que vai culminar depois ali na ditadura militar, né? Mas algumas conquistas são bem importantes, né? A criação do Ministério da Saúde em 1953, a unificação dos direitos de previdência social em 1960, né? Há uma expansão da assistência hospitalar também dentro do período, né? Criação de hospitais, né? Em outras capitais, né? Que não só ali Rio de Janeiro e essas cidades, né? Tem também uma abertura de surgimento de empresas privadas de saúde que começam a atuar no país. E ali o perfil das doenças também muda um pouco, né? Antes, ali nos períodos anteriores, as preocupações maiores eram as questões das epidemias, né? Das doenças de pestes e tal. Aqui você, além dessas doenças que já estavam começando a ser um certo controle, né, surgem também doenças modernas, doenças crônicas, né, acidentes de trânsito, né, acidentes de trabalho, começa a ter também outros focos em termos de políticas de saúde. E aí nós chegamos na ditadura militar, né, que é o período a partir de 64, né, onde houve realmente uma questão de saúde muito complicada, né? Não só na saúde, como em outros setores da sociedade. Foi um período muito complicado de investimentos que não foram suficientes, né? E aí você começa a ter situações onde durante algumas décadas ali, por causa da falta, né, de liberdade e tudo mais, começa a haver uma pressão popular também para a mudança, né, por várias situações, que vai culminar, né, mais adiante no período de redemocratização do país, né, o surgimento da Constituição em 88, que a gente vai falar em seguida, criando uma base, né, para esse sistema de saúde pública que nós temos hoje, tá certo? Então isso foi uma passada rápida, né? Eu queria que vocês também lessem a nossa apostila. Lá tem alguns detalhes, né? Eu não vou ficar entrando aqui em muitas datas, que são muitas datas, né, importantes, mas assim para a gente ter uma visão. Então a gente pode perceber que obviamente o Brasil, né, ele teve durante toda ali 4 séculos praticamente, né? Nós tivemos uma evolução muito tímida da saúde, né? Da saúde pública. Isso somente vai mudar realmente no período a partir de 1988, né, um pouco antes ali também, quando começa a ter os movimentos sociais de saúde, as conferências de saúde, né, e começam que vai culminar, né, na questão da criação do SUS, tá certo? Então, aí quando chega na criação do SUS, antes do SUS vão acontecer antes da fundação do SUS, né, da ideia do SUS que vai entrar na Constituição de 88, nós vamos ter um período ali anteriormente de muitos debates de profissionais da saúde, comunidades, sindicatos, né, que vão fazer uma pressão popular. E quando a Constituição de 88 ela é elaborada, cria-se um capítulo específico ali sobre a questão da saúde pública, que vai ser as premissas do SUS, que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Então, o SUS, né, ele é originariamente idealizado dentro da Constituição, né, é usado, né, todo o trabalho que foi feito nas conferências de saúde nos períodos anteriores, né, com uma boa participação popular. E aí, em 1990, é regulamentado o SUS através de 2 leis, a Lei 8.088 e a Lei 8.142, né, que vai regulamentar o SUS, que também nós vamos falar mais adiante.
E, aí, e durante todo o período, né, o SUS ele foi como a gente conhece hoje, ele é uma construção de décadas, né? Se a gente está falando de 1990, né, nós já estamos falando aí de várias décadas, né, de construção do SUS. Gradativamente foram sendo foram entrando, né, novas áreas de atuação, novas políticas, né, novos programas. Eu destaquei alguns aqui. Em 91 é estruturada a rede de atenção básica com o programa dos agentes comunitários de saúde, né? Em 92, o programa de reorganização dos serviços de saúde, onde vai entrar toda a questão dos conselhos de saúde municipais e tudo mais, né? Então, isso foi um avanço tremendo dentro do sistema do SUS. Em 93, né? Em 92, 93, entra também a questão da descentralização e municipalização dos serviços e a extinção do INAMPES, né? Que era o órgão anterior ali de assistência médica e previdência social. Em 94, né, a estruturação da saúde da família, o marco, né, que eu acho que foi um dos marcos mais importantes, né, de saúde, o modelo saúde da família, que inicialmente foi pensado houve uma influência do modelo cubano de saúde da família, né? E isso foi uma revolução, né, muito grande, né? Porque a partir de então, o caráter, mesmo dentro da saúde do SUS, ainda tinha um caráter muito curativo, né, não preventivo. E aí, quando você vai entrar na ideia da saúde da família, você cria recursos, uma lógica de funcionamento comunitário, uma lógica de funcionamento de participação popular, né? Então, a estrutura da saúde da família, hoje chamada, né, começou como programa de saúde da família, né, hoje como estratégia, ela vai trazer, começa em 94 e ela vai trazer uma mudança muito importante na forma da saúde pública brasileira. Em 96 há uma redefinição desse modelo, uma reorganização. Em 2000 a criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que regula todo o setor privado da saúde. Até então, né, carecia, né, dessa regulamentação. E aí nós vamos ter leis e políticas específicas que são importantes, como a lei 10.026, que fala sobre as pessoas portadoras de transtornos mentais, em 2001. Em 2005, direitos sexuais e direitos produtivos. Em 2006 acontece o Pacto pela Vida, né, os pactos pela vida em defesa do SUS, né, que é um marco super importante também na esfera de organização, né, e revitalização do SUS. E vai ter políticas de idosos, política nacional de drogas, né, política nacional da saúde do homem, a campanha, né, do influenza em 2009. E se a gente for pensar, nós vamos ter vários, né, e recentemente nós tivemos toda a ação, né, do SUS em relação à pandemia, né, do coronavírus, né, que a gente também pode ver com a importância que o SUS tem hoje para o nosso país. Tá ok, pessoal? Nós estamos ficando por aqui. Até a próxima.